Boa noite, pessoal. Estamos aqui então para mais uma live da Bariátrica das quartas-feiras, as lives quinzenais que já viraram rotina aí nas noites. Hoje sem a presença do Dr. Rafael, vocês aguentem. Uma live 100% feminina. Então eu sou a doutora Juliana Pires, sou endocrinologista aqui da clínica e hoje eu tenho duas colegas aqui para discutir um assunto bem importante. Eu sou Mariana, sou nutricionista da clínica, para quem não me conhece. Eu sou a Glaucia, sou psicóloga. Bom, então a gente decidiu falar sobre esse tema, que são os 5 aspectos importantes do emagrecimento saudável. A gente acredita que o emagrecimento ele é um processo difícil, que ele deve ser bastante divertido, né? Que os pacientes têm que entender todos os processos que fazem parte. Mas também a manutenção do peso perdido, ela é tão ou mais difícil do que o emagrecer por si só. Então é muito importante a gente abordar esse aspecto também, que é a sustentabilidade, manter o peso perdido. Vou só pedir para vocês curtirem, compartilharem, fazerem perguntas, interagirem, né, que a gente está aqui para responder, estamos à disposição. Então compartilhem, curtam aqui embaixo da live no coração, façam as perguntas acharem apropriadas também sobre o tema. Boa noite, Tatiana. Tem um pessoal já mandando oi aqui. Eu tô vendo que tem bastante... Ansiosa pela fala da psicóloga Glaucia. Olha! Bom, então assim, a gente... não foi muito fácil achar esses 5 aspectos, porque tem diversos aspectos que são importantes pra gente falar do emagrecimento. Mas a gente acabou chegando em 5, assim, dos mais essenciais, fundamentais, que vão acabar se fragmentando e conversando entre eles. Mas a gente vai começar falando, então, sobre fome. Vamos começar falando sobre fome e os tipos de fome, a importância de a gente saber identificar uma fome real. E eu sei que a Glaucia aborda isso muito nas consultas de psicologia. Então, eu queria te perguntar, Glaucia, o que tu tem para nos acrescentar sobre esse assunto? Quais os tipos de fome que existem? Qual a importância de identificar isso? Oi, boa noite. Então, a gente come por diversos aspectos, né? Que é a fome, verdade. Mas também tem a fome emocional, a fome que a gente come quando tá triste, quando tá ansioso, quando tá alegre, que a gente também come, né, quando a gente tá feliz, né, as festas, reuniões de família, então a gente come também por uma questão ambiental, a gente come por questões sociais, né, combinou de encontrar uns amigos num happy hour, então tu tá ali no ambiente, tu acaba, muitas vezes não tá com fome, mas enfim, né, vai escolher comer alguma coisa. A gente come por tédio, que aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas acabaram ganhando bastante peso na pandemia porque foram privadas do seu trabalho, do seu lazer, não tinham muita coisa para fazer, né? Acabavam que o passeio que tinha era ir até a geladeira e comer, né? Então, Deixa eu fazer só um parênteses aqui, que estão falando que o áudio está trancando bastante. A psicóloga Tainá mandou esse recado. Confere, mais alguém. Pessoal que tá assistindo a live, se puder comentar em relação a isso, se tá trancando ou se estão ouvindo bem. Só pra gente ter um feedback aqui, se foi só de repente o áudio da Tainá, ou se já regularizou a Tainá, manda aí Vai falando então, Glau, você pode retomar, desculpa te interromper. Se alguém ficou com alguma dúvida, se não ficou claro aí, eu posso retomar depois. Mas então, são esses os tipos de fome, né? E é muito importante a gente diferenciar, né? Saber quando a gente tá com fome física, Sim, né? Sim, está travando, diz a Tatiana Pazuti. Só um pouquinho, gente. Ver. E em algum... Normalizou pra mim. Então tá, vou dar seguir. continuidade. Vamos seguir e daí qualquer coisa mais pessoas avisam, mas aqui para nós aparece tudo bem. Tá. Então, voltando, né? É importante então a gente identificar se a gente tá com fome de verdade, porque se tá com fome de verdade, a gente deve comer, né? Às vezes as pessoas fazem a cirurgia e ficam com receio, né, de comer e voltar a ganhar peso. Mas é importante a gente se alimentar, né? Mas saber diferenciar, então, quando essa fome pode ter um outro viés, né? Ser, então, uma fome emocional. Então, qual é a diferença de uma fome ou
Da fome física e da fome emocional. Então, a fome física, a fome de verdade, ela respeita o intervalo de tempo. Então, normalmente, a última refeição, né, já faz algum tempinho. Ela começa de uma forma mais lenta e vai mais fraca, né, e vai se intensificando. Ela não é por nada específico. Então, se a gente está com fome, a gente quer comer alguma coisa. Ela pode vir acompanhado de sintomas físicos, né? Ficar com dor de cabeça, ter a sensação do estômago vazio, a barriga roncar. E quando a gente come, então a gente atinge a saciedade e a satisfação. E aqui eu queria abrir um parênteses para explicar rapidamente esses dois termos, não sei se todo mundo tem clareza, né? A saciedade, então, tem a ver quando a gente não está mais com fome, né? Quando a gente comeu, a gente está saciado. E a satisfação tem a ver com o bem-estar. Então, quando a gente come uma coisa que a gente gosta, a gente fica satisfeito. Saciado, sem fome, e satisfeito, a questão, então, que tem a ver com o prazer, né? A parte psicológica. Então, a fome emocional, o que seria? Na vontade de comer, né? Ela começa de forma abrupta, né? Não respeita esse intervalo de tempo. Então, tu pode ter acabado de comer e já tá com vontade de comer alguma coisa. Ela já vem forte. Normalmente, ela tem alguma coisa específica, né? Alimentos palatáveis, ricos em açúcar, em gordura. Mas também pode acontecer aquela sensação de não saber o que quer comer. Abre a geladeira, come alguma coisa, mas não era isso. E quando a gente come, enfim, muitas vezes a gente segue com vontade. E também ela não vem acompanhada dos sintomas físicos. Acho que são basicamente essas as diferenças entre as principais diferenças. Frisar, gente, a importância da gente não... assim, é normal que a gente procure alimento quando a gente tá com momentos desagradáveis. Quando a gente tá triste, quando a gente tá ansioso. Porque quando a gente come, a gente produz uma sensação de bem-estar. Então, fica uma coisa um pouco automática para algumas pessoas, né? Acaba sendo um recurso para te tirar de uma situação de desconforto, seja ou... Enfim, a questão é que você não pode ter como único recurso a comida. Esse que é o ponto. É porque quando você comer não é um grande problema se isso acontece eventualmente. Se você consegue manter um peso saudável, se isso, né, dependendo da forma como isso na sua rotina. Agora, por exemplo, assim, eu tô ansiosa ou tô angustiada. E aí, toda vez que eu me sinto assim, eu como para aliviar esse sentimento. Então, que outras coisas que você poderia fazer para aliviar esse sentimento? Não seja comer. É importante ampliar esse repertório numa tentativa, né, de mudar de hábitos mesmo. Então, que outras coisas que te fazem feliz? E não só a comida? Fica essa pergunta aí para quem tá escutando a live. Eu sempre comento nas minhas consultas, né, que é muito importante a gente comer é uma coisa prazerosa, mas a gente precisa ter outros prazeres além de comer, né? Então, tá cortando o áudio da Mari, segundo o Rafa. É bem importante a gente ter uma atividade de lazer, né? O que é atividade de lazer? É uma atividade que a gente faz por livre e espontânea vontade, né? E que isso também nos dá prazer. A gente nem vê o tempo passar, a gente esquece, né, dos problemas. Isso que é uma atividade de lazer. Às vezes as pessoas falam muito de ver filme, mas o filme às vezes as pessoas usam porque é uma coisa acessível que tem em casa, né? E não que de fato isso te dê prazer. Então tem que saber fazer essa diferenciação, né? Encontrar algo que de fato tu goste de fazer, que vai ser a tua válvula de escape. Todo mundo tem problemas, né? E a gente então tem que ter uma válvula de escape. E que não pode ser somente a comida essa válvula, né? Porque no fim das contas, se a gente come em decorrência dos sentimentos, se a gente tá feliz, a gente come, se a gente tá triste, a gente come, se a gente tá ansioso, a gente come, se a gente tá calmo, a gente come, e é sempre a comida. Então é muito importante realmente achar outros
Encontrar os amigos. Sem ser ao redor de uma mesa. Exatamente, né? Encontrar os amigos é bom por si só, né? Não precisa sempre envolver orgias gastronômicas. Eu tenho uma paciente que me falou isso uma vez, faz uma semana até, na clínica, que me chamou a atenção. Ela fez cirurgia e ela disse isso em consulta. Que ela ficou os primeiros 30 dias de cirurgia mais depressiva. Porque sempre que ela saía de casa pra ver os amigos, pra ver a família, era pra comer alguma coisa. E que nesses 30 dias, como ela tava com uma dieta restrita, ela não poderia comer. Então ela não tinha nem vontade de sair. Vai ver o pôr do sol, né? Vai tomar um sol na Daí praça, depois começou num a dia ir na gostoso. orla e melhorou, Isso, né? Achou um isso. jeito, mas aconteceu isso, né? E isso é comum, acontece. na Claro, verdade. claro, dependendo, né, do meio e a importância, então, também, assim, dos hábitos de quem te cerca, né, dos teus amigos, da família. Melhorou? Tô falando certinho. Eu sei que meu áudio tá cortando, é algum posicionamento aqui, pessoal. Os nossos relacionamentos interpessoais, eles giram em torno de comida e bebida, né? A gente vai encontrar alguém pra jantar, vai sair com alguém pra almoçar, pra tomar um café. Mas então é importante ir mudando essas crenças que a gente tem, né? A comida, ela faz parte, mas não é o objetivo de tu ir num restaurante. O objetivo principal não pode ser a comida. A comida, O exato. objetivo principal é tu confraternizar com os amigos, né? Essa é uma preocupação muito comum na época de final de ano, né? Natal, que tem muitas comilanças. E aí eu sempre falo isso, né? Qual é o objetivo do Natal? É tu tá com a família, né? A comida, ela Sim. faz parte. Claro, não dá pra negar, comer é bom e não tem nenhum problema em sentir prazer e ter vontade de comer, gente. Eu acho que esse não julgamento também é um dos passos bem importantes pra melhorar a sua relação com a comida, né? Às vezes a pessoa tem vontade de comer e já fica se sentindo culpado, já se martiriza, né? Ó, ainda mais depois da bariátrica, né? Não devia estar tendo vontade numa expectativa de que a cirurgia tirasse completamente a tua vontade de comer. E não funciona desse jeito e não precisa ser desse jeito. Comer Nem é deve bom, a funcionar, questão, né? exato. A questão é a frequência, né? Enfim, e como essa comida mais palatável entra, em que momentos que ela entra e com que função que ela entra. Eu acho que é isso que é importante nesse autoconhecimento, porque é importante para que você, a longo prazo, consiga se gerenciar melhor, né? A gente não tem controle dos nossos pensamentos, sentimentos, das vontades, né? A gente não tem controle, mas a gente tem controle sim se vai atender ou não. Exato. E algumas vezes tu vai poder atender, né? Não tem Uhum. problema nenhum. E outras não, nem sempre, né? E aí Sim. tudo bem também, tem que aprender a lidar com frustrações, né? A gente não pode fazer tudo que a gente quer o tempo inteiro. Bem-vindo à Exato. vida adulta, né? Vamos pro ponto 2 ali, o Sim. segundo aspecto, gente. Vamos. O segundo aspecto que a gente separou, então, é uma coisa que tá bem na moda, né? Que é o mindful eating. Começo Que é eu o fa- mindful eating, Mari? Ok, gente. É praticar a atenção plena ao momento da refeição. Porque isso ajuda muito na percepção da saciedade e no controle do quanto se come, né? Então, esse mindful eating funciona basicamente. Claro que tem toda uma etapa, né? Assim, etapas de percepção sensorial, de explorar o máximo possível esse alimento na boca, você estar 100% presente no momento da refeição e não pensando enfim, nos problemas, ou assistindo televisão, ou... Enfim, você até pode estar acompanhado, fazer refeições acompanhado é uma coisa positiva, mas sem que isso te desconecte daquele momento. E a gente sabe também que depois da cirurgia bariátrica, alguns pacientes ficam com dificuldade de se alimentar, começam a ter entalos e vômitos. E aí, às vezes, a pessoa não come. Por exemplo, eu não estava prestando atenção e engoli uma colherada mal mastigada e estragou minha refeição na terceira colherada. Mal consegui comer. E aí, o que acontece? Ela não almoçou direito. Ela vai passar, provavelmente, à tarde com mais fome e aumenta muito a chance dos beliscos, né? E com certeza o que você come nos intervalos das refeições não será tão nutritivo quanto a refeição principal era. Então, é muito importante
depois da bariátrica, mas não só para pacientes que operaram, essa questão da forma como você come. Se você mastiga bem os alimentos, o corpo aproveita melhor esses alimentos, né, os nutrientes que estão ali. A refeição durando mais de 20, 30 minutos, você dá tempo dos hormônios que são produzidos quando a gente está se alimentando, que são produzidos no intestino, deles chegarem no seu cérebro, e você tem então esses receptores te informando, né, sobre a saciedade, que você já foi alimentada. Então, complementando, né, o ato de comer, de a gente se alimentar, é totalmente automático. A gente come, né, desde sempre, a gente se alimenta desde que a gente nasceu. Então, a gente realmente não precisa usar a nossa cognição, não que não precisa, a gente consegue comer fazendo qualquer coisa. Mas enquanto a gente está assistindo TV, está mexendo no celular, vendo um filme, né, querendo otimizar o tempo, já que a gente consegue, a gente tá só comendo no piloto automático. E aí, quando termina o prato, tu até pode saber que tava bom, mas tu nem prestou atenção, tu nem desfrutou. Aí, o que acontece? Vai lá e repete, né? Aquele prato do olho, o famoso prato do olho, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar com a atenção 100%, assim, né? Na medida do possível, focada na alimentação. A alimentação é de suma importância para quem quer emagrecer, né? Então, a gente precisa dar essa importância para o momento da refeição, né? Parar com essa ideia de querer otimizar o tempo e aproveitar para fazer outras coisas, né? Então, voltar 100% da atenção e comer usando os 5 sentidos. Então, né, a visão, comer um prato, montar um prato colorido, bonito, né? Uma mesa sempre que possível, prestar atenção no cheiro, no sabor dos alimentos, na textura, qual é o barulho que faz quando tu mastiga, né, os diferentes tipos de textura, até onde tu sente a comida descendo quando, né, tu engole, quanto tempo fica o sabor da comida na tua boca depois que tu engoliu. Tudo isso é um comer consciente, bem diferente do piloto automático, né? E comendo dessa forma mais consciente, os estudos mostram que daí a gente consegue comer menos e já se sentir tanto saciado quanto satisfeito. Inclusive, o Mindful Eating tem muitos estudos mostrando quão benéfico ele é para o tratamento da compulsão alimentar, né? Normalmente, numa crise de compulsão, a pessoa come muito rápido, né? Faz parte ali do quadro de ansiedade, de tudo mais, que a pessoa coma sem nem, né, até ficar desconfortável, mas numa velocidade muito rápida. E se a pessoa conseguir frear esse impulso e começar a comer devagar, colheradas pequenas, muitas vezes ela consegue sair, então, desse problema, né? Porque seria a compulsão alimentar. Lembrando sempre, né, que para qualquer pessoa emagrecer, tem que haver déficit calórico. Então, a gente tem que ingerir menos do que a gente gasta, e para isso a gente tem que sentir saciedade. Se a gente não dá tempo de ter saciedade, a gente come muitas vezes mais do que precisa e não atinge, né, a saciedade, e acaba ingerindo muito mais calorias do que deveríamos. Pessoal, compartilhem a nossa live e façam perguntas. Estamos aqui para respondê-las. Podemos passar para o terceiro ponto? A todo mundo que está acompanhando aí, João, Ana, Amanda, Milton, equipe maravilhosa, Vanessa. Equipe boa, muito boa essa equipe, mas vamos perguntar, Adoro pessoal. ver os nomes conhecidos aí, que legal. Obrigada, Bruna. E vamos lá, Gente, podem ir mandando perguntas, tá? Ou participando, relatos, qualquer forma de interação, pra gente é muito bom, né? Porque a gente tá aqui por vocês e pra vocês. Terceiro ponto, vai lá, Ju. Terceiro ponto nós vamos falar sobre nós não, né? Tu vai falar, Mari. Ok. Sobre a composição ideal de uma refeição para que a gente tenha, então, a saciedade, que eu já comecei esse assunto no item anterior. A gente começou falando da importância da forma como se come para saciedade, mas é muito importante fazer escolhas corretas que propiciem essa saciedade, tá? Então, primeira coisa é uma refeição equilibrada em termos de macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteína, carboidratos,
gorduras e a composição também de fibras, né, desse prato, digamos assim. Então, proteína, gente, e gordura demora mais tempo para ser digerida, assim como alimentos com fibras. E esse retardar a digestão te mantém saciado por mais tempo, tá? Uma pessoa que come um prato de massa, por exemplo, com, sei lá, molho vermelho, tá? Em meia hora, talvez 40 minutos, isso já esteja na tua corrente sanguínea na forma de glicose. E logo em seguida, até por fazer um pico de insulina, deixa eu explicar um pouco melhor isso. Quando você consome, então, uma quantidade grande de carboidrato, certo? Sem proteína, sem gordura, sem fibras junto, a absorção disso é muito rápida e aí o corpo produz, isso entra na forma de glicose e a gente produz uma quantidade grande de insulina para levar essa glicose para dentro das células. E às vezes essa produção de insulina é alta e aí você leva a glicose para dentro das células e falta na corrente sanguínea. E aí você tem tipo uma hipoglicemia reacional, que pode acontecer depois da bariátrica, ou pode ter, para quem, enfim, para quem tem diabetes também, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. Então, assim, a composição é muito importante, não é brincadeira. Para quem tem hipoglicemia reacional, por exemplo, a gente consegue em 90% dos casos resolver isso com a alimentação. Tá? Então, a velocidade com que o corpo digere esse alimento é muito importante. Para a saciedade, também temos a questão da hidratação como um ponto super importante, porque o campo da fome e da sede no nosso cérebro ficam muito próximos um do outro, e aí há muita confusão nesse sentido. Às vezes você acha que você tá com fome e na verdade era sede. Então você estar bem hidratado reduz muito, pelo menos, a chance dessa confusão acontecer, né? Às vezes a pessoa tá lá, eu acho que eu vou pegar um iogurte, eu acho que eu vou chupar uma laranja, e nada é o suficiente, ainda mais quando a vontade é de coisas mais suculentas, assim. E aí pensar, será que eu não tô com sede? Você tá tomando a quantidade de líquidos adequada por dia, né? E líquidos, quando eu digo água, gente, não é refrigerante, não é café, não é chimarrão. Suco, que não é Suco, 100% exatamente. isento, né? Dependendo muito mais dos sucos industrializados, de caixa. Então, a pessoa pode tomar 1 litro de suco de laranja ao longo da tarde, tá? Ingeriu 400 calorias. Chega lá, final do dia, é como se não tivesse comido nada, apesar de ter ingerido as calorias de um prato de comida, né? Então, quão importante essas calorias que você está ingerindo são calorias provenientes do quê, né? Porque é isso, o suco vai entrar muito rápido na tua corrente sanguínea, não dá saciedade. Então, uma boa quantidade de proteína, gente, tá? Para finalizar esse ponto. Uma boa quantidade de proteína, gorduras boas são importantes também de ter presente. Então, azeite de oliva, abacate, castanhas, enfim. Óleo de coco não é uma boa gordura. Mas eu não vou entrar nesse ponto hoje. A live não é sobre isso. E pode ter carboidrato, tá? De preferência um carboidrato mais complexo, então com fibras, um carboidrato integral, alguma coisa assim. Poderia ser até um carboidrato mais refinado se for numa quantidade pequena e acompanhado de proteína e fibras, né? O que é carboidrato refinado, Mari? Pão branco, arroz branco. Então pode comer pão branco? Não é proibido? Nada é proibido, gente. Não é? Era essa a resposta que tu queria, Ju. Nada é proibido. O que importa é a quantidade. É o contexto e como todo. Que se come isso, exato, né? Não é um pão com geleia ou um pão com banana e mel, gente. Se for um pão com ovo e abacate. Exato, e uma salada ainda, coisa linda. E eu vou te fazer uma pergunta sobre ingerir líquidos enquanto come. Tá. Para a população em geral, a gente não tem muita contraindicação em relação a isso, tá? Um copo de 200 ml não tem nenhum estudo que diga que atrapalha a digestão ou qualquer coisa do tipo. Agora, para quem fez cirurgia bariátrica, não tem espaço para tudo, né? E aí você vai provavelmente comer menos para conseguir tomar os líquidos.
Se a tua intenção, eu não sei quanto tempo de pós-operatório você tem, se a sua intenção é essa, né? Mas num pós-operatório mais recente, onde você tá conseguindo comer muito pouco, realmente não é um bom hábito. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, já tô fazendo perguntas, mas vocês também têm que fazer. Ó, um monte de gente aqui entrando. Vamos pro próximo? Rafael mandou. Excelente, pessoal. Rafael tá de férias, né? Lembrando a todos. Vai aproveitar tuas férias, Rafa. Compartilhem a live também, naquele aviãozinho que tem ali embaixo, aquela setinha. Compartilhem com os amigos, que é um assunto bem importante que, em geral, o pessoal tem bastante interesse. Bom, o nosso quarto aspecto, então, agora é sobre o sono, né? A gente sabe, o sono é importante, tem que dormir bem, tem que descansar. Mas por que o sono é importante? O sono, né? Por que o sono reparador, ele faz diferença no processo de emagrecimento? Por que não dormir piora isso? Alguém quer começar? Eu começo? Tá. Então, bom, tem diversas coisas relacionadas ao sono, né? E ao ato de dormir. E a obesidade, ela piora a qualidade do sono por aumentar despertares. Isso já é uma coisa mais ou menos difundida, assim, a questão de apneia do sono, que tá ligada à obesidade e tudo mais. Mas mesmo na população em geral, assim, quem não é obeso, né? O sono, ele é um momento, desde a infância, em que há produção de hormônios muito importantes. Na infância, o hormônio do crescimento não é mito, né? Ele é mais produzido no momento do sono mesmo. Se a gente faz reposição desse hormônio nas crianças, é em horários específicos por causa disso. E na vida adulta, da mesma forma. Então, a produção de hormônios ou o aumento ou a redução de alguns hormônios relacionados ao sono, eles fazem parte desse processo de emagrecimento, sim. Então, quando a gente não dorme bem, a gente tem aumento de cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse, e esse hormônio ali aumenta a nossa fome. Da mesma forma, aumenta a grelina, que é um hormônio que também aumenta a nossa fome, reduz leptina, que é um outro hormônio que nos dá saciedade. Então, acontece também aumento de resistência insulínica, a gente acaba tendo mais dificuldade em carregar essa glicose que a Mari estava falando antes para dentro da célula, para dar energia para a célula também. E essa glicose fica mais no sangue, aumentando a glicose no exame, por exemplo, e gerando um maior risco do desenvolvimento de diabetes. Então, hormonalmente falando, já é bastante importante o dormir bem. Alguém tem uma pergunta? Tem uma pergunta, mas é sobre o tópico anterior. Eu vou só fazer uma pausinha aqui, Junisso, para responder. A Andressa, né, neuropsicóloga, perguntou. E para quem é vegetariano, eu acho que era na questão da composição ideal para saciedade, né? Gente, vegetariano tem que comer proteína de origem vegetal também, né? Tá, então, quais são? Talvez seja esse o ponto. Feijão, lentilha, grão de bico, tofu... soja, tem algumas opções, e as né? carnes de soja em geral, né? É, exatamente. O erro, talvez, do vegetariano é acabar na massa. É trocar tudo por carboidrato. Exato, trocar tudo por carboidrato. Então, essa composição, né? O vegetariano, ele tem aí um desafio extra nesse sentido. Mas então o vegetariano pode fazer a bariátrica. Sim, não é contraindicação. A questão é que nós temos pacientes vegetarianos operados, só que a suplementação proteica muitas vezes é maior, né? E existe uma maior tendência de ter anemia, né? Tem algumas deficiências vitamínicas que são mais frequentes. Então, o ferro é um micronutriente que a gente tem mais dificuldade em fazer esse ajuste. A vitamina B12 também, né? Não que seja todo mundo... As pessoas precisam, em geral, repor, mas os vegetarianos um pouquinho mais. E mesmo os não operados, né? Eu acho que as quantidades que mudam, né? Eu tenho familiares que são e já usam vitamina B12. Sim, precisam utilizar, sim. Independente de ser operados ou não, né? Talvez maiores quantidades de ferro e B12 do que normalmente. Isso. Mas pode fazer, só Sim. tem que estar bem ciente disso, né? Isso. Não dá pra achar que é uma conversa que a gente conta no pré-operatório, que não vai ser bem assim, comigo vai ser diferente. E assim, em geral, não é, né? E assim, com o passar do tempo, né, você ter essa consciência de que talvez a suplementação proteica seja para o resto da vida. E aí você consegue, né? Essa avaliação tem que ser bem feita antes da cirurgia.
Tá Mas certo. voltando ao sono, alguém quer Sono. falar mais alguma coisa? Vamos falar sobre o sono. Não, o sono, gente, é muito importante. E a higiene do sono, porque às vezes a pessoa não dorme bem, não consigo dormir bem, né? A gente vive numa sociedade, assim, num ritmo de vida muito acelerado e nem sempre é fácil desligar e dormir, né? E aí a pessoa vem, ai, não durmo bem, não durmo bem. O que você tá fazendo para ajudar na qualidade do seu sono? As pessoas chegam pedindo um remédio pra dormir. Exato, vou tomar Eu melatonina. quero melatonina. Uhum. Pode ser, né? Talvez uma alternativa, mas mas não antes sem disso- antes você tá fazendo todo o resto correto. Então, a sua última refeição não pode ser muito pesada, ela deve ser um tempo antes de você ir pra cama. Se desligar das telas, né? Essa questão de pegar um livro numa meia luz, né? A de luz você- é muito importante, né? Não ficar num ambiente com uma Exato. luz branca imediatamente antes de dormir. Uhum. Que tipo de informações que você assiste ou alimenta nesse período, se não são coisas que te deixam mais ansioso, mais triste, já é um momento do dia, acho que o entardecer ali, o final do dia já é, né, onde acontece a maior parte do suicídio, já é um momento do dia, assim, um pouco que tu vem carregada do dia todo, né, então tentar, talvez, uma meditação, uma leitura leve, né, Banho relaxante. um banho relaxante, exatamente. Um chazinho de camomila, né? Alguma Existem coisa nesse florais, sentido. ali, É, exatamente. Melissa. A atividade física à tarde, assim, à noite também pode atrapalhar, né? Porque as pessoas ficam muito ativas daí, né? Então, Mas se for o único horário, faz mesmo assim. E a atividade física, ela é muito importante também pra isso, né? Pra Exato. Pro corpo estar cansado, não só exatamente. sua mente, né? A gente dorme melhor se Sim, a gente... claro que é melhor não correr 10 quilômetros às 11 horas da noite e ir dormir, né? Sim. Porém, também é uma forma de se cansar. cada pessoa responde de uma forma, né? O banho também, tem gente que toma banho e se acorda. desperta. É. Então, tem que ver o que funciona pra cada um. Pra cada Como pessoa. tudo, sempre não tem receita de bolo. E só talvez um ponto que eu acho que vale a discussão também, é sobre as pessoas que trabalham à noite. E Isso é como bem isso importante. aumenta a chance De da ganho de pessoa peso. ter um excesso de peso. Inclusive, no último congresso que eu fui, tava lá como ponto de que aumenta a chance de reganho de peso depois da cirurgia bariátrica, pacientes, enfim, que tem esse trabalho noturno, né, e a qualidade do sono prejudicada. Então, se não der pra mudar de horário de trabalho, que eu entendo A que gente existe. tem que falar de vida real, né? É, a vida real às vezes não dá. Mas às vezes dá também, né? Tem ali um ajuste de... Enfim. Tá, mas se não der, a importância de você, no momento, então, em que não está trabalhando, separar um horário do seu dia para ter um sono ininterrupto. Não é assim, daí eu dormi 2 horas aqui, daí depois eu dormi lá mais 2 horas... Entende, né? O corpo precisa... Porque isso tu não atinge o sono reparador, né? Em períodos tão curtos de sono. E acaba que essa produção hormonal, ela é toda desregulada. E fora isso, a chance de beliscos ao longo de toda a madrugada, ela é gigantesca, né? Pra todo mundo, médica, você não já tem fiz horrores de plantão noturno e a comilança sem fim. Então, assim, porque realmente, os hormônios são produzidos nesse horário pra gente estar dormindo nesse horário, né? E não pra gente estar com a comida disponível. Sim, então... é importante, eu acho, que pro organismo ter um período em jejum. A gente foi programado pra isso, né? E se a pessoa não está dormindo, né? Também tem isso. Ela tem mais tempo exposto Tem mais tempo à comida, exposto, né? exato. Sim, em vez de dormir 8 horas e ficar acordado 16, vai dormir 4 horas fracionado em 2 de 2, né? Exato. Fica muito mais aí, difícil. Não ter esse sono reparador, né? Isso vai estressando o corpo. A gente fica mais impaciente, irritado, ansioso. E desconta na comida. E aí comemos por essas razões também, né? Sim. Então é muito importante. A gente tem que dormir no mínimo 7 horas. Tem gente que fala que fica, não, mas eu durmo 5 e já tô bem. Não, ainda assim, né? Tem que procurar dormir pelo menos 7 horas. Bom, vamos passar pro último ponto? Vamos. Compartilhem a nossa live.
Nosso staff A gente aqui, tem uma assessoria nosso staff aqui, tá dizendo pessoal, pra curtir e que vocês não estão compartilhar. entendendo. Tinha que filmar ele, porque é uma comédia. Uma pessoa disse que tá congelado, mas talvez seja a internet da pessoa, né? Porque as outras pessoas não estão achando congelado. Tá bem. Então, como último ponto, pra gente fechar, então, os nossos 5 aspectos importantes, é uma coisa que fecha tudo, na verdade. Que é manter a mudança comportamental que a gente atingiu nesse processo de emagrecimento a longo prazo. Se a gente já descobriu como é que a gente identifica a fome, se a gente já tá dormindo bem, se a gente tá hidratado, fazendo exercício físico, né? Porque isso tudo faz parte de um processo de emagrecimento, tá bem? Atingimos, emagrecemos. E agora? Agora a gente volta a fazer tudo o que fazia antes, porque a gente conseguiu? Ou a gente vai pra parte mais difícil, que é manter isso apenas pelo resto da vida, né? Então, isso é muito, muito difícil, né? Fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente criar isso como um hábito e não como um período, um corte da nossa vida, assim. Agora eu vou fazer uma dieta e vou fazer exercício nesses 3 meses porque eu quero perder 10 quilos e entrar nesta roupa. Isso certamente pode até acontecer, mas quando acabarem os 3 meses e os velhos hábitos retornarem, o resultado vai ser perdido, vai haver o reganho, enfim. Então, entender que o processo de emagrecimento é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito em relação à comida, em relação à atividade física, em relação ao sono, em relação à hidratação, todos esses aspectos que a gente falou anteriormente. É isso, né? Mais ou menos. Querem falar alguma coisa? Sim. Mudar hábitos é muito difícil, né? Mas com o treinamento, com a repetição, a gente consegue. Então, o melhor momento para mudar esses hábitos, para quem faz a cirurgia bariátrica, né? Agora falando para esse público, é logo após, né, a cirurgia, porque é o momento que tu tá mais motivado, que é o momento que tá tendo os resultados, né? Os resultados são rápidos, as pessoas estão notando, elogiando. Então, esse é o melhor momento para que tu treine esses hábitos e aí, enfim, eles virem um hábito, né? A obesidade é uma doença crônica, né? Não tem cura, mas tem tratamento, né? E o tratamento mais efetivo é a cirurgia bariátrica. Mas a mudança, né? O que a gente precisa a longo prazo é realmente essa mudança no estilo de vida. Então, que a gente vai fazer cirurgia e vai emagrecer, a gente tem certeza. A gente não quer que o paciente emagreça, né, por 1 ano e volte a ganhar o peso. Então, a longo prazo, o que precisa é essa mudança comportamental. Então, os pacientes, eles são o personagem, né, o protagonista da sua história. Não são passivos, né? Tem gente que acha que vai fazer cirurgia, que uma mágica vai acontecer, que não precisa muito esforço. E não, né? E mesmo quem não faz a cirurgia, muito menos, né? O que precisa num tratamento convencional, né? Sem cirurgia, um tratamento clínico. Dieta, reeducação alimentar e atividade física. Com a bariátrica, é a mesma coisa, né? É o mesmo esforço. Só que a diferença aqui é que vai estar tendo resultado, né? Resultados mais significativos, mais rápidos. E aí, com isso, tu se mantém motivado por mais tempo. E aí que é a ideia, né? De quando parar de emagrecer, né? Quando chegar no momento da manutenção, nada mais pode ser um sacrifício. Então, pegar a atividade física, né? Que é uma pedra no sapato de muita gente. Muitas pessoas não fazem porque não têm vontade, mas não tem vontade porque não faz, né? Entra num ciclo vicioso. Então, assim, quando o doutor liberou para fazer atividade física, não vai estar com vontade, mas tu tá tendo resultado, então tu vai, né? Vai na força do ódio mesmo. E aí, com isso, né, fazendo, aí com o tempo, tu vai começar a ter vontade. Quando a gente faz atividade física, tem liberação, né, de hormônios, de endorfina, a gente tem sensação de prazer, de recompensa. Então, quando tu não for, teu cérebro vai te pedir, e aí tu vai ter vontade de ir. É nesse momento que tem que estar, né, quando chegar no momento platô, quando parar de perder peso.
tu vai ir para atividade física não mais porque tu tá emagrecendo, porque isso não vai acontecer para sempre. Tu vai ir por outras causas. Tu vai ir porque tu dorme melhor, porque tu se sente disposto, porque gosta do ambiente, faz amigos, enfim. Aí tem que ter outras motivações e não mais o emagrecimento. Eu acho, assim, que nem sempre a pessoa gosta de fazer atividade física. Tem gente que não gosta, que não consegue achar nenhuma bem, né? Exato. A gente é adulto e a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz também o que a gente sabe que é importante fazer. Então, eu estudo para passar no vestibular, porque eu sei que é importante, não necessariamente porque eu gosto de estudar. Eu escovo os dentes porque eu não quero que meus dentes fiquem podres e não porque eu tenho qualquer tipo de satisfação escovando os dentes. Então, a gente faz muitas coisas, inclusive na alimentação saudável, que não é porque uma rúcula é deliciosa, não é porque o agrião, o gosto do agrião. Entende? A gente come coisas que, mesmo sem sentir prazer, só que com o tempo, a gente vai precisando disso. É que nem, por exemplo, tomar café, que você acostuma com o sabor do café e daqui a um pouquinho você tá querendo, né? E gostando e querendo. Coisas saudáveis, a gente treina o nosso paladar para aquilo começar a se tornar mais agradável e daqui um pouquinho tu tá até sentindo falta, se não tem, por exemplo, que é o caso das saladas. E tem gente que tem prazer realmente comendo salada, ou tem gente que come por obrigação, e tudo bem. Tem gente que faz exercício porque sente prazer fazendo, tem gente que faz porque sabe que é importante. Mas o importante, eu acho mesmo, é fazer. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, porque ter saúde, meu povo, é muito bom, é ou não é? Infelizmente não tem outro corpinho, é só esse que a gente veio, a gente tem que cuidar dele. Não dá pra trocar no meio do caminho, É né? muito gratificante você olhar no espelho e gostar do que tá vendo, ou você se sentir confortável com o seu corpo e pensar então nos benefícios a longo prazo e não só no prazer momentâneo, que é ficar jogado no sofá, por exemplo, né? Ou comer uma comida lá que não é tão saudável assim, né? Então é conseguir pensar um pouco mais adiante do que é que te faz bem, né? Mas encontrar uma atividade que tu goste, isso com certeza vai facilitar o caminho. Certamente. E temos muitas modalidades também de atividade física, né? E a gente não conhece todas. Então, se permitir também fazer aulas experimentais, enfim. E encontrar uma, enfim, que seja menos pior, talvez, em alguns momentos, né? E para quem gosta muito... Fazendo um link com outro assunto que a gente abordou sobre a atividade de lazer, né? Quem gosta muito da atividade física, essa pode ser, inclusive, a válvula de escape, né? Se é a atividade de lazer, a atividade física. Mas, para quem já não morre de amores, né, por atividade física, daí não funciona. Daí a gente tem que lidar com coisas separadas, né? Ter a atividade de lazer e também fazer a atividade física, porque ela não é uma escolha, né? A gente tem que fazer. Entender isso também, né? Que não é uma escolha. Tem muitas coisas que não são escolhas. Que a gente vai ter que fazer porque sim, né? Então, temos não é só por emagrecer, né? Assim, se a sua escolha não for essa... Então, tudo bem, né? Que outra escolha você tá fazendo, né? Correr o risco de não ter... o resultado desejado. Exato, né? de poder voltar a ganhar peso, ou... porque a atividade física não está só relacionada a peso, né, gente? É prevenção de Alzheimer. Tem vários estudos mostrando aí de proteção óssea, né? A saúde óssea. Ansiedade, depressão. Enfim, todos os motivos, né? Então... A escolha, eu acho que é nesse sentido, né? É a pessoa querendo fazer algo por si mesmo, né? Porque tem gente que simplesmente, não vou fazer e pronto. As consequências. O João aqui tá dizendo que a atividade física, ele tem certeza que vai ser o maior desafio. Muito mais que os 10 dias de dieta líquida. Provavelmente ele vai fazer bariátrica em breve, né? Então... Não, o João já fez. Já fez, tá. Mas então ele tá liberado, né? Já tá liberado, eu acho. Não lembro quanto tempo o João tem de pós-operatório. Mas a questão é, faça. Não importa se vai ser o maior ou o menor desafio, começa agora, no início do processo, que depois fica tudo mais fácil. Com certeza, né? Do que começar depois de um ano, depois de um ano e meio. Porque aí tu já não vai mais ter essa motivação de estar
perdendo peso, né? E o Felipe tá falando que tá louco por uma salada. Tá Tá quase, boa. Felipe, Tá tá quase, quase. Coisa E a- boa, eu adoro esses desejos. E desse aproveitar tipo, assim. também o louco por uma início da alface. cirurgia, porque é uma novidade, né? Tudo que a gente inicia mais motivado. Mas como a gente já falou, tratamento para obesidade é pro resto da vida. Então, tu não vai ficar no ápice da motivação pro resto da vida, né? Tu não tá. Mesmo quem gosta de fazer atividade física, não é sempre que você tá afim de fazer atividade Vários dias física. não tá, né, inclusive. Exatamente, tu vai porque, ok, vamos lá, pra manter a rotina, pra manter a frequência. Porque também é uma questão de. Não adianta comer salada de vez em quando, não adianta fazer exercício de vez em quando, né, gente? É a constância que traz o resultado. Então tem que estar fazendo com uma certa frequência pra que os resultados venham. Pra finalizar, sim, eu queria falar sobre a importância de manter a saúde mental em dia, né, Gláucia, já que a gente tá contigo aqui Boa. hoje. Certamente não é fácil esse processo todo, como a gente já falou, e como todo mundo sabe, se fosse fácil, né, não teríamos a obesidade ou o sobrepeso como uma epidemia. Mas manter a saúde mental em dia, saber identificar alguns problemas que fazem muita diferença na hora da alimentação também, facilita o processo, não é? Com certeza. Os estudos mostram que quem faz o acompanhamento psicológico consegue manter a perda de peso por mais tempo. Porque tem alguns pacientes que falam também, né? Não adianta operar O estômago. o estômago se não mudar aqui, né, a cabeça. Porque, como a gente falou, né, a mudança nos hábitos, né, e isso é comportamento. Então, a gente tem que lidar com frustração, que a gente não vai poder atender as nossas vontades sempre. Algumas vezes sim, outras não. A gente tem que aprender a postergar, né, o ganho. Porque se eu tiver com vontade de comer um chocolate agora e comer, eu vou ter o prazer agora. Em contrapartida, se eu não comer, eu não vou emagrecer agora. Não vai acontecer nada agora, né? O imediatismo é um inimigo. E a gente é assim, né? É comum. Então, tudo isso a gente tem que aprender a lidar com isso, né? É um trabalho de autoconhecimento, né? A gente conseguir perceber também quando a gente sai dos trilhos, né? Porque, como eu falei, algumas vezes tu vai poder atender às vontades. E quando isso for de forma programada, planejada, tá tudo certo. Isso não é uma recaída, né? Tu se permitiu naquele momento, não tem problema nenhum. Não vai ganhar peso porque comeu um hambúrguer um dia, assim como tu também não vai emagrecer por ter comido um prato de salada um único dia, né? É a constância. Agora até me perdi, eu tava falando. Não, mas acho que é isso. De cuidar do psicológico, né? Gente, me perdi. Me ajudem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Que o nosso tempo tá se encerrando. Tá, né? É isso, né? Bom, então com essa live Acho a gente que revisar os 5 pontos. É isso, eu ia falar agora. tópicos. Eu vou falar então rapidinho os 5 pontos que a gente identificou aqui, que a gente selecionou pra falar da nossa live, só pra gente fechar então, pra ficar na cabeça de todo mundo. Então, número 1, diferenciar a fome real da fome emocional. Então, fome é fome de qualquer coisa, não é fome de hambúrguer, fome de pizza, fome de chocolate, né? Praticar o mindful eating, que é o comer com atenção plena. Prestar atenção, mastigar, sentir Usar os os 5 sabores. sentidos. Isso. O terceiro ponto é a composição ideal de um prato para obter saciedade. Então, focar nas proteínas e nas gorduras boas. Carboidratos não são proibidos, mas devem ser comidos com moderação e acompanhados de fibras, proteínas e gorduras boas. Número 4. Dormir bem. Então, o sono ele é imprescindível para que o corpo descanse e para que haja produção de hormônios que tragam saciedade. E o número 5, que é manter as mudanças comportamental a longo prazo, e para isso, muitas vezes, né, e todas as vezes, o recomendado seria fazer um acompanhamento de saúde mental associado. Então, é isso, pessoal. A gente gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos. Daqui 15 dias teremos uma nova live, ainda não temos o assunto definido, mas em breve teremos, e teremos a divulgação também. E a gente espera todos vocês aqui para participar conosco.
Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite aí. Muito obrigada por Obrigada, todo mundo até que a nos próxima. assistiu. Até mais. Tchau, tchau.